meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês uma flor linda, gente. Olha só, Ipomeia rubra. Ela tá carregadinha de flores, tá cheia de botões, gente. Quero mostrar onde que ela tá, onde eu guio ela. Quero mostrar o pé dela também e a adubação que eu faço nela, gente. É uma flor que floresce agora durante o outono, então um ótimo alimento aí para os nossos beija-flores e também para as mamangavas que gostam muito dessa flor. Olha só, ela tá cobrindo a parede da minha garagem, tá linda, gente, já quero mostrar tudo para vocês. Então, meus amigos, tem muita flor bonita por aqui hoje. Esse cantinho do meu jardim é um dos cantinhos que eu mais gosto. Eu gosto de todos os cantinhos aqui, mas esse aqui é muito especial porque tem uma mesinha. E agora na parte da manhã, gente, até umas 10 horas da manhã pega sombra, então é ótimo para tomar um cafezinho aqui. Olha só, gente, essa flor linda ametista, para quem não viu ainda, tá carregadinha de flores ainda, tá linda, em cima dessa mesinha branca de jardim. E olha só, gente, o botãozinho de ouro tá ficando bonitinho. Para quem não sabe, o meu outro pezinho de botãozinho de ouro foi quebrado pelo vento. E agora eu fiz uma nova, né? Plantei uma nova mudinha aqui. São duas mudinhas, na verdade, que tem nesse vaso. E tá ficando muito, muito bonitinho. Olha só, já tá enchendo de florzinha amarelinha. Tenho rosas por aqui ainda também, mas choveu bastante, gente. Então acabou que tombando esse galho aqui, ó. Até que tive que amarrar ele novamente. Mas temos rosas amarelas. O Flechinho tá aqui, né, Flechinho? E então, gente, vamos ver essa planta linda que eu tenho aqui, que tá tomando conta da parede aqui da minha garagem. Eu já tenho há muitos anos, gente. Acredito aí que seus 4, 5 anos que eu tenho ela. E ela tá com mas muitos botões pra abrir. Olha como ela tá linda. Os beija-flores de vez em quando vêm aqui. Mas agora eu tô aqui, eles estão com um pouquinho de medo. Mas deixa eu mostrar pra vocês essa quantidade de botões, gente, olha só. E olha a cor da folha dessa planta, que linda! Sem filtro, cor natural. Olha só que maravilhosa, gente, olha só a cor da flor. Olha que linda. Então essa aqui é a Ipomeia rubra. Vou deixar o nome dela científico escrito aí pra vocês. Linda, linda, ela é nativa da Indonésia e vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. Então, se você é de um clima quente e tropical, ela vai super bem também. Olha só, tá muito floridinha, gente, olha que lindo. Ela fecha à noite, daí no outro dia da manhã ela abre novamente. Olha só que gracinha. O que vocês acham dessa flor, gente? Muito, muito bonita. Então ela começa a florescer entre os meses aí de abril, mês de maio. Esse ano eu até achei que ela começou a florescer mais cedo. Olha que linda. Até o pólen que tem aqui, ó, se cai aqui na flor até dá um brilho, porque a flor é bem rosa. Então, meus amigos, essa flor ela é muito linda. Olha só a cor dela. Muito, muito, muito linda, gente, essa florzinha. E ela é muito verdinha, né? Muito verdinha essa planta, gente. Acho linda, linda. Olha só, olha a cor. Até parece que botei filtro, né? Mas não, é a cor dela, assim, verdinha, gente. Muito, muito linda. Olha só, vocês podem cultivar com sol a metade do dia ou sol o dia todo. Essa planta aqui, gente, na primavera e verão ela pega mais sol. Mas agora no verão diminui bastante o sol que ela pega. Ela pega sol, na primavera e verão ela pega sol metade do dia. Mas agora no outono e inverno diminui um pouco a quantidade de sol que ela pega. E mesmo assim, olha só, olha a cor dessa folha, gente, que linda. Ipomeia rubra. Então uma das trepadeiras mais lindas que você pode ter aí no jardim, né? Você pode cultivar no caibro da casa. Eu vou mostrar pra vocês. Essa casa aqui ela tem caibro à vista. Então eu guiei com barbante por cima do caibro à vista, já vou mostrar pra vocês. Bem que não dá pra ver tão bem aqui de baixo, mas já dá pra vocês terem uma noção de como é. Guiei com barbante por cima do caibro à vista, lá em cima, e fui guiando o galinho dela. Claro, o barbante agora já apodreceu, já faz muito tempo, né? Mas agora quem segura ela é os caibros da casa. Então, gente, esse é um jardim que tem flores até pelas paredes. Aqui desse lado aqui é o sapatinho de judia, que ainda tem alguns cachinhos, né? Aqui eu coloquei foi um fio, gente. Se vocês não têm o caibro à vista para apoiar a Ipomeia rubra, vocês também podem colocar um fio, né? Porque esconde o fio depois. Ela tá até querendo subir lá em cima do telhado, ó.
Então, depois da floração dela, eu faço uma poda drástica, gente. Eu deixo praticamente só o galho principal dela, né? Que tá correndo lá por cima dos caibros à vista, ó. Então, como vocês podem ver, deixa eu tentar aproximar um pouquinho. Olha só lá, olha lá. Até ela se enrolou naquele lá que não é pra ir, eu vou ter que tirar. Porque aquele lá tá em cima do telhado e ela vai querer entrar embaixo do telhado. Então, tem aqueles caibros à vista ali. Então, eu passei... Tem por tudo aqui os caibros, né? Então, eu passei o galho principal dela. Aqui tem outro que dá pra ver melhor. Outro caibro à vista, ó. Então, passei o galho dela por cima do caibro à vista. Passei por cima do caibro à vista. E fui guiando com barbante, né? Até ela chegar no final. E agora é só o que segura ela, né? Ela tá por cima... O galho principal dela tá por cima do caibro à vista. É o que segura ela, gente. Essa parte toda aqui tá pendente, ó. Tá pendente no jardim. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem um caule. Ela não tem um caule assim grosso. Ela não tem um caule grosso como certas trepadeiras, né? Como a Bougainville, que tem um caule mais grosso, a 7 léguas. Ela tem um caule assim, ó. Ele é grosso, né? Mas ele assim é mais maleável, né? Ele não é aquele tão lenhoso. Como eu vou dizer pra vocês, ele não é tão lenhoso. O galho principal dela até tá escondido, gente, porque aqui eu tenho outra planta que tá na frente, ó. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui é o galho dela. Esse aqui é o galho dela. Deixa eu ver aqui embaixo se eu consigo mostrar. Porque tem outra planta aqui na frente dela também, ó. Esse aqui é o galho que tá ali na terra. Ali é o galho dela na terra, até não tá tão grosso, né? Eu tenho muito tempo já. E sobre o adubo que eu uso nela, gente, eu sempre usei esse adubo aqui, ó. O NPK 4148, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Esse adubo aqui pode ser usado de 3 em 3 meses. Tem que cuidar pra não colocar muito, pra não matar a planta. Diz a quantidade certinha atrás da caixinha. Então, de 3 em 3 meses pode usar esse aqui. Só que vocês não precisam usar adubo, gente, o ano todo. Vocês começam a adubar a planta em torno aí de uns 2, 3 meses, em torno de uns 3 meses antes da floração, vocês podem começar a adubar ela. Então, vocês podem usar em torno de uns 3 meses antes da floração, um pouquinho de NPK 4148. E vou mostrar o outro que eu uso também. Esse ano, gente, eu tô usando esse aqui, ó. Esse aqui é muito prático também, esse aqui é da Forte Flores. Esse aqui, além de ter o NPK 4, além de ter o NPK, né? Ele também tem, gente, outros nutrientes aí, outras vitaminas para a planta. Então, esse aqui é mais completo. E esse aqui é um pozinho. Esse aqui é bem fácil de aplicar, porque daí eu pego a colher, pego uma colher, espalho, depois venho com a mangueira e molho. Então, esse aqui é um pozinho, gente, olha só. Esse aqui é um pozinho, e aquele outro ali, o NPK 4148, me atrapalhei, é um granulado. Tanto esse, tanto da Forte Flores, como o outro, o NPK 4148, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Qual que vocês gostam mais. Esse aqui, gente, eu tô usando bastante nas minhas flores em vaso, inclusive na ametista, e também nas minhas rosas. Eu acho ele muito prático. Em outro vídeo eu já mostrei para vocês como eu uso ele certinho. Mas também aqui atrás indica certinho a quantidade que você tem que usar. E a adubação é muito importante, gente, você fazer adubação para ter essa explosão de flores, né, no seu jardim. Ter esse cuidado aí com a planta. Então, meus amigos, ontem, lá vem o Flecha de novo. Eu tinha levado ele lá pro solzinho. Então, meus amigos, ontem eu tava pensando que seria de mim, gente, se não tivesse esse jardim aqui cheio de flores. Tu já pensou se o pátio fosse todo cimentado, todo cheio de piso? Eu acho que eu não seria tão feliz. Porque gosto muito, gente, gosto muito de verde, gosto muito de flores. Então, eu tava pensando, eu acho que seria meio triste aqui. Então, tem tanto colorido, né? Tem tanto colorido aqui, tem tanta flor bonita que alegra. Eu acho que isso é muito importante. Dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Até eu vou fazer uma limpezinha aqui com vocês, porque como choveu bastante, tá tudo cheio de folha, gente, tá tudo cheio de folha. Eu tenho que lavar aquela parede ali, ó, porque eu fiz a poda, não sei se vocês notaram, eu fiz a poda do gengibre azul. Então, acabou a floração, eu fiz a poda dele, então tem que lavar a parede ali que tá suja. Então, o que seria de mim se não fosse esses jardins de flores que eu amo?
Então, cada estação tem uma flor diferente florescendo, como vocês sabem, tô sempre mostrando para vocês. Cada estação tem uma flor diferente florescendo. Então, eu vou deixar bastante mudas de flores na descrição do vídeo para vocês. Se tiver ametista ainda, porque só tinha uma loja que tinha ametista, gente. Se tiver ametista ainda, eu vou deixar também. Ipomeia rubra eu vou deixar. Linda, linda. Mesinha de jardim, gente, que é um charme essa mesinha de jardim, né? Vou deixar ali na descrição do vídeo também. Muitas pessoas me pedem aonde eu comprei, então vou deixar ali na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha. Então, como eu tava falando, que seria de mim, gente, se não tivesse essas flores lindas, né? E a Ipomeia rubra é uma das flores mais lindas do meu jardim. Que eu amo, amo, amo. E para você que mora em um clima quente tropical, ela vai bem também, gente. Então, folhinha verdinha, linda, brilhosa. Flores de um cor de rosa bem forte, bem escuro. Eu tô mostrando mais essa aqui de baixo, mas tem muitas aqui em cima, gente. Mas não dá pra mostrar, né? Porque tá bem alta. Tem muitas abertas aqui em cima também, ó. Tem muitas abertas ali também. Olha só, linda, linda. O que vocês acharam dessa flor? Amo os comentários de vocês, deixa os comentários aí pra mim, comenta. O que vocês acham dessa flor, gente? Linda, não é linda? Mas eu quero mostrar uma, gente, pra vocês agora, que eu vi ontem, ela tá tão linda, tá tão linda. Olha só esses botões. O Flash tá querendo voltar pra lá de novo, Flash? Tá querendo voltar pra lá de novo? Já veio pra cá de novo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é uma que tá tão linda, gente. Ela tá contornando esse meu caminho aqui, ó. Não bem aqui em cima do piso da piscina. Deixa eu ver se hoje ela tá bonita ainda, porque ontem ela tava muito bonita. Ai, mas agora tem sol, não vai dar pra ver direito. Olha só como ela tá bonita, gente. Ela tá contornando todo esse cantinho aqui, ó. Ela deixou essa parte aqui, que não era redonda, ela deixou arredondada, olha só. Olha que bonita que tá. Tá muito florida. Essa aqui é a... Para, Flechinho. Ai, gente, eu até esqueci o nome da flor agora. Flechinho, Flechinho. Mas vou deixar escrito o nome pra vocês, o nome científico dela. Essa aqui é Falsa Érica, gente. Falsa Érica, linda. Olha só, ela tá contornando. Ela tá muito carregadinha de flores. Tá contornando todo esse... Não dá pra ver direito por causa do sol, né? Reflexo do sol. Mas como vocês viram, essa parte aqui que tá com sombra, ó. Olha só a beleza dessa flor, gente. Que maravilhosa que tá. Não, ontem eu vi, disse, não acredito. Tá muito linda. Tá muito linda, gente. Muito, muito florida. Não mexe no vestido, Flash. Olha só isso. Olha só. Que perfeição de Deus isso. Né, Flechinho? Hein, Flechinho? Gente, atualizando o Flash, eu não sei se eu falei pra vocês, o Flash tá com bronquite. Agora, né, a veterinária, escutando o pulmãozinho dele, depois de todo aquele tratamento, ela disse que ele tá, é pra ser bronquite crônica daí agora. Então, eu tô usando, continuando a usar bombinha todo dia nele. Às vezes ele tosse, né, dá aquela tosse seca. Dá aquela tosse seca, tadinho. Ele é um cãozinho muito sensível, gente, não sei porquê. Não sei porquê, ele é pequenininho, né? Ele saiu até diferente dos irmãos dele, que são um pouco maiores. Ele saiu muito pequenininho. Ele saiu muito pequenininho e ele é bem sensível, gente. Bem, bem, bem sensível. Mas olha que maravilhosa. Maravilhosa ou não é maravilhosa? Comenta aí. Linda, né, gente? Eu olhei ontem essa flor e disse, não, tá muito linda. Tenho que mostrar para meus amigos. Essa rosa laranja também tá tão linda, gente. Só que tem um problema aqui, essa aqui já tá caindo, ó. Só que tem um problema aqui, que o jasmim dos poetas tá quase perto da época de florescer, então ele tá bem louquinho, né? Tá crescendo muito. E tá se enroscando aqui nos galhos dessa minha linda aqui, rosa laranja. Já quero mostrar pra vocês, tem um monte de rosinha aqui em cima, mas tenho que tirar o jasmim dos poetas que tá subindo na roseira, gente, tadinha. Muitas borboletas aqui nas zinhas, gente, olha só. Cheio de borboletinha, dessas bem coloridinhas, essas laranjinhas aqui.
Elas amam essa florzinha. Olha só que alegria que dá. Não dá alegria ver essas flores coloridas, borboletas. Aqui tem uma branquinha. Onde é que foi? Aqui tem mais, ó. Gente, eu tenho que roçar a grama. Minha grama tá grande, tá enorme. Também, né? Choveu bastante. Então agora tem que roçar a grama também. Lindas, né? Olha só as rosas laranjas, gente. Mas olha só. Tá subindo nos galhinhos dela. Vou ter que cortar. Mas tão bonitas, né? Tão bem floridinhas. Lá em cima tem uma borboleta, ó. Foi embora. Então, a danadinha aqui do Jasmim dos Poetas, que tá quase na hora da floração. Então, agora ele quer crescer, né? Quer crescer um monte. Então, fica subindo aqui, onde não é pra subir. Ainda tem rosas aqui, ó, mas já tá velhinha, já. Já tão velhinha, gente. Tá quase na hora de cortar. Essa aqui é a Noblesse, Rosa Noblesse, já tá velhinha, tem que cortar. Mas aqui tá bonita, linda, 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 linda. É essa rosa linda, né, gente? Um laranja muito, muito bonito. Olha só aquelas duas ali. Que lindas que são. O que vocês gostam de rosa laranja? Eu acho linda. Todas as cores são lindas, né? Tá pegando esse solzinho maravilhoso. Hoje tá um dia tão bonito. Muito linda. Então, breve vocês vão ver esse Jasmim dos Poetas aqui todo branquinho, gente. Aguardem os próximos vídeos. Né, Flechinho? É, Flechinho? Hein, Flechinho? Tá fazendo bagunça, Flechinho? Eu vou começar limpando o jardim, dando uma varridinha aqui. Vou deixar pra roçar a grama de tarde, que daí o solzinho, ele seca, né? Seca porque tá meio úmida a grama. Mas, gente, esse monte aqui de trepadeira solta de vez em quando umas folhinhas. Daí tem que varrer. Tem que dar uma varridinha. Em torno aí de umas 2 vezes na semana tem que varrer. Outra coisa que eu tenho que fazer é as rosas. A gente tem bastante galho pra mim podar. Né, Flechinho? Tem umas florzinhas de ametista, ó. A ametista soltou bastante florzinha também. Eu tava olhando, meus outros vasos de ametista estão bem bonitinhos também, estão bem cheios de flores. O outro vídeo que eu mostrei pra vocês, eles até não estavam tão floridos, mas agora eles estão bem bonitinhos, gente. Estão bem cheios de flores. Bem que a florzinha da ametista praticamente se some aqui, né? Porque é muito pequenininha. Esses dias eu lavei a mesinha, gente, mas já tá na hora de lavar novamente. Né, seu Flechinho? O Flechinho tá aqui. O Flechinho não quis ir pro solzinho, né, Flechinho? Mas até que não tem muita folha. A rosa solta bastante folha também, a roseira. Olha só onde que aquele gurizinho foi parar. Olha só onde aquele gurizinho tá. Ô, gurizinho. Gurizinho sapequinha, né? Onde tu foi fazer bagunça, gurizinho? Aonde? Eu coloquei o microfone, gente, pra ver se o áudio ficava melhor pra vocês, mas eu não gostei. Eu achei meio abafado o áudio. Eu prefiro, assim, o áudio natural, mas às vezes eu falo muito alto, até meio gritado, eu acho, né, gente? Pra ficar num tom alto aí pra vocês, pra não ficar tão baixo. Porque eu não gostei do microfone, gente. Eu não sei se é o microfone, pode ser que seja, né? O microfone não seja muito bom. Mas eu achei que o som ficou meio abafado. Mas eu vou ter que testar mais vezes pra ver.
Mas eu comecei a gravar com ele e parei, gente, porque não gostei muito do áudio. Eu achei que ficou assim meio abafado. Então, quero ver se varro agora e arranco uns matos, que cria bastante no mato no meio das plantas, né? Na parte da tarde eu quero roçar a grama. Aqui, então, gente, aqui tá cheio de matinho. Vai criando esse trevo aqui e enche de matinho. Sai, Flash. Deixa a mamãe trabalhar, Flash. Ai, fica até difícil arrancar, porque daí tá cheio de planta, né? Tenho medo de machucar alguma planta. Mas como cria esse trevinho, gente? Como cria esse trevinho aqui, ó? Esse trevinho verdinho no meio das plantas. Mas aqui no meio é o que tá mais complicado. Vamos arrancar aqui, então. Ah, o que eu queria falar pra vocês, acredito, gente, com certeza agora no próximo vídeo vai sair esse meu novo projeto aí que eu tô prometendo pra vocês. No próximo vídeo já vai sair. Agora de manhã eu fui lá, né? Fui lá ver como é que ele tava ficando e acertar os últimos detalhes. Eu até olhei, gente, achei que poderia ser um pouquinho maior, porque quando a gente manda fazer, eu achei que ia ficar por nada até grande demais, mas agora eu olhei e pensei assim, ai, podia ser um pouquinho maior. Mas agora já tá feito. Já tá feito. Então no próximo vídeo com certeza vai sair esse novo projeto aí. Tomara que fique legal, gente. Tomara que fique bom. Então aguardem o próximo vídeo. Tô ansiosa. Tomara que fique legal. Eu olhando assim, eu achei que poderia ser um pouquinho maior. Mas agora já tá pronto. A maior parte já tá pronto. Arrancar um pé de perpétuo aqui que já foi. Tá na hora já de podar essa planta aqui, tá quase na hora. Tem algumas plantas que já tem que podar, esse outro gengibre aqui eu também já tenho que podar ele. Que já se foi a floração. Mas olha só, carregado, gente, tá cheio desse trevinho aqui. Esse trevinho verde pelo jardim. Flechinho, Flechinho. Flechinho gosta, né, Flechinho? Quando vem aqui pro jardim, né, Flechinho? Tá ali cheirando os matinhos. Né, Flechinho? Ai, socorro, as plantas estão grudando no meu vestido. Tem muita planta, gente. Tem que podar um pouco dessas plantas aqui. Então, meus amigos, já chegou uma das flores pela internet que eu comprei. Comecei a abrir a caixa, achei tão bonita porque veio cheia de flores, gente.
Então, as flores estão um pouquinho murchinha, claro, né? Pra aguentar a viagem, não é fácil. Mas tá bem bonita, a muda tá bem verdinha. Vou terminar de abrir pra mostrar pra vocês. Muito bonita a muda. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Como é que é o resto da planta. Olha só, deixa eu ver aqui. Ela vem amarradinha aqui no fundo da caixa, ó, pra não ficar dançando dentro dessa caixa. Deixa eu retirar. Deixa eu ver aqui. Olha só, meus amigos, que muda bonita. Então, essa aqui é a Dipladenia branca. A primeira flor que chegou para me colocar no projeto novo, gente. Então, agora eu vou aguardar a segunda flor chegar para me mostrar para vocês. Mas bem bonita, olha só. Bem verdinha. Vou deixar a loja que eu comprei ela na descrição do vídeo para vocês verem. Eu gostei muito. Gostei muito, super indico. Aqui na minha cidade eu procurei, não encontrei, gente. Faz tempo que eu tô procurando, não encontro. Quando tem, não tem flor. Eu não sei que cor é, não tá escrito o nome, eles não têm escrito a cor na planta. Mas agora essa aqui, até com flor, veio. Linda, linda. O que vocês acharam? Então agora vamos aguardar a segunda muda chegar. Aguardem os próximos vídeos, meus amigos, que vai ser um projeto bem legal. Música